E o governador Rafael Fonteles fez uma reunião com a bancada, deputados Elivaldo Barbosa. Uma reunião que aconteceu hoje no Palácio de Karnak. A ideia era elencar aquilo que fosse prioridade nas ações articuladas entre o governo do Estado e os parlamentares federais. Reunião fechada, Joelson, lá no Palácio de Karnak, que ainda está acontecendo. O governador Rafael Fonteles convidou para esse encontro os representantes, deputados e senadores da base aliada ao governo na Câmara Federal e lá se fizeram presentes, discutindo aí vários temas relacionados a demandas do Piauí e que dependem da ação da bancada federal, mas também, Joelson, tratando de questões de natureza política, sobretudo relacionadas às eleições municipais. Nós conversamos, por exemplo, com o coordenador da bancada do Piauí no Congresso Nacional, o deputado Florentino Neto, que descreveu um pouco da importância dessa relação afinada da bancada federal com o Poder Executivo. Vamos acompanhar. Nós devemos, assim, reforçar aqui, tanto por parte do governo como da bancada, aquelas obras que são fundamentais para que a gente possa, assim, avançar no atendimento à população. Por exemplo, eu gostaria de colocar um exemplo, lhe atendendo, eu acho que as obras do piscinão do bairro Piauí, em Parnaíba. Olha, quando a gente olha para aquela realidade de Porto Alegre, quando a gente olha para a realidade do Rio Grande do Sul, é uma realidade gritante, certo? Mas nós convivemos com um bairro em Parnaíba que vive aquela realidade em todas as chuvas. As águas entram nas casas em todas as chuvas. Na hora que começa, que fica bonito para chover, aqueles homens e mulheres que moram ali já olham para o céu, ao invés de ter alegria porque vem a chuva, tem a tristeza. Então o governador apresentou para o governo federal um projeto consistente de drenagem do bairro Piauí, que coleta toda aquela água daquela bacia ali do bairro Piauí, em vários pontos. Coleta também água lá, acúmulos de águas pluviais também ali no bairro Pindorama, no bairro de Fátima, e por declividade essa rede de drenagem leva para o rio Igaraçu. Então é uma obra importante, eu estou citando uma, mas tem outras obras importantes, como as rodovias que viabilizam o escoamento da soja produzida lá no extremo sul do estado. Nós temos um compromisso com essas obras estruturantes do governo, como a questão da hidrovia do Rio Parnaíba, da ferrovia Altos Parnaíba, né? Nós temos a questão dos projetos que são tão importantes lá na ZPE de Parnaíba, por exemplo, do hidrogênio verde. Então, a bancada ela tem compromisso com todo o estado do Piauí, com as obras que são importantes em todo o estado do Piauí. Eu citei aqui uma obra, mas para citar um exemplo, mas são várias obras importantes, como nós temos várias aqui também na capital, em Teresina, que são extremamente importantes e que a bancada tem compromisso, sabendo do compromisso do governo do estado. Bom, Elivaldo, é bom a gente explicar, né, que ao Parlamento Federal, os deputados federais que representam o estado do Piauí, que foram eleitos através do estado do Piauí, assim como os senadores, tem sempre esse diálogo com o Poder Executivo para afinar demandas que são avaliadas em nível nacional e até mesmo, eventualmente, liberação de emendas. Né? E precisa, né, Gelson? Porque os deputados têm o poder de participar da construção do orçamento geral da União. Esse poder desde as bancadas, desde as emendas de bancada até as emendas individuais. Então, para evitar que uma indicação saia para um setor, o outro, desalinhado com a ideia que o governo tem para o estado do Piauí, sobretudo na relação com sua bancada aliada, isso se perde um pouco, fica algo assim meio que descoordenado. Então, por isso que esse encontro é importante para, nesse aspecto, alinhar o que o governo precisa, o que o governo indica como prioridade das suas ações, à contribuição que a bancada federal pode dar através do orçamento da União. O governador tem destacado bastante aí, na parte de infraestrutura, o anel viário da soja, lá tem as rodovias estaduais que nós já mostramos aqui no Jornal do Piauí, mas tem também as rodovias federais, a BR-330, a ponte lá sobre o Rio Parnaíba para ligar Ribeiro Gonçalves a Tasso Fragoso, tem outras pontes também projetadas, tem a ferrovia, a conclusão da ferrovia transnordestina no estado do Piauí, o porto de Luiz Correia, que também pode, em determinados momentos, precisar de recursos federais. Então, tudo isso aí é importante para associar o desenvolvimento do estado à ação integrada do Poder Executivo com a bancada federal.
E aí, Paulo, a reunião é demorada, o governador segue com o encontro com os parlamentares, porque realmente é muito a ser alinhado. Quando você reúne a bancada federal, e olha que a bancada federal do Piauí é relativamente pequena se você for comparar ali com o Congresso Nacional. Você está falando de um amplo volume de recursos, muitos interesses, e como o Elivaldo falou aqui, os deputados buscam de maneira prioritária atender ali as suas bases, enviar recursos, destinar emendas, onde estão as suas bases nos seus respectivos municípios. Mas é preciso também esse alinhamento, essa conversa com o próprio governador para que esses recursos estejam em áreas que, de fato, estejam também alinhadas com o projeto de governo, e aqui a gente está falando de pelo menos 10 parlamentares federais nessa reunião, 8 deputados federais, mais 2 senadores. Então, há esse alinhamento inclusive na discussão de percentual da destinação de emendas, e o deputado Florentino Neto até informou para a gente, não é, Elivaldo, que hoje essa reunião mais restrita com os parlamentares da base do governador Rafael Fonteles, mas que iria ser buscado também até um diálogo com os deputados de oposição para que, de fato, se tenha uma organização na destinação dessas emendas. E nesse momento, onde estão reunidas tantas cabeças, não, Elivaldo, eu acho que um assunto também que não passou lá foi 2026. Até porque, antes de falar de 2026, Paulo, um parlamentar tem um papel importantíssimo, que é a presidência da Comissão Mista do Orçamento da União, o deputado Júlio Arcoverde, que é de oposição, mas ele não pode ser, naturalmente, que ele vai ser envolvido nessa tarefa, nessas demandas do governo do Estado, por também ter uma identidade muito grande com o Estado de origem dele, que é o Piauí. Verdade. Bom, mas nesse encontro, né, que Elivaldo Barbosa conversou com o líder da bancada, Florentino Neto, também aproveitou para falar a respeito de eleições de 2024. Florentino Neto é uma liderança importante do norte do estado do Piauí, foi prefeito da cidade de Parnaíba e analisou o palanque, nesse momento formado lá, encabeçado pelo MDB, na cidade de Parnaíba, que terá como candidato a prefeito Dr. Hélio. Vamos ver. É natural que eu, como um homem da base aliada, possa estar junto com o nosso pré-candidato, auxiliando ele. E eu tenho esse compromisso de quanto mais chega perto ali do momento das convenções, poder estar mais perto e, consequentemente, no processo eleitoral, poder estar mais perto ainda, ajudando nessa caminhada. Nós temos ainda lá em Parnaíba a necessidade da escolha do pré-candidato a vice-prefeito para ser homologado na época das convenções. É uma aliança ampla, e nós temos vários nomes possíveis, já se ventilou muito o nome do nosso querido Daniel Jacques, que é uma pessoa que eu conheço, que é meu amigo, fui amigo do pai dele, trabalhei com o pai dele na Fundação Nacional de Saúde e é presidente da Câmara. O Daniel é um excelente nome. Ventila-se aqui e acolá, e esse final de semana retomou novamente essa questão da possibilidade da Flaviana, que é minha esposa, né? Que eu também considero, certo? Não poderia deixar de dizer que eu sou o eleitor mais fiel à Flaviana, não é verdade? Então não poderia também deixar de dizer que é um excelente nome. Mas assim, eu acredito que está cedo, né? O importante é que cada dia se converge mais em torno do nome, do nosso consenso, que é o Dr. Hélio. Eu vejo cada dia lá ele dialogando mais com a comunidade, o plano de governo está numa discussão avançada e nós vamos chegar até o dia da convenção unidos com o nome do vice, com o nome do prefeito, e assim nós vamos caminhar, dando a Parnaíba uma grande oportunidade de ter uma gestão sintonizada com o governo Rafael e com o governo Lula. Aí, Elivaldo Barbosa, está falando de Florentino Neto, que no primeiro momento até pensou em participar de um outro grupo político, né? E num segundo momento, que hoje está lá formado com o ex-prefeito da cidade, Zé Milton. Zé Milton, exatamente. Bom, já teve naquele grupo G5, né, se não me engano, ele já foi pré-candidato do PT à Prefeitura de Parnaíba. Então, houve uma evolução do quadro político na segunda maior cidade do estado e que hoje a gente percebe claramente o governo lá com a maior parte das siglas em torno do pré-candidato Dr. Hélio Oliveira do MDB, debatendo agora essa história da vice, porque o PT, com toda a legitimidade, busca essa indicação, mas tem uma opção também que é muito representativa lá da política local, que é o presidente da Câmara Municipal, Daniel Jackson, que é do Republicanos. E tem um outro segmento do governo, que é o PSD,
aliado ao PRD, que banca a candidatura do ex-prefeito Zé Hamilton Castelo Branco. Então, de um modo geral, a base está, de certa forma, dividida lá em Parnaíba. E eu creio, Joelson, foi uma reunião muito fechada, não tivemos, nem foto foi liberada, que esses temas relacionados à bancada, a emendas, claro que foi tratado com toda a prioridade, mas essas questões políticas não passaram ao largo, não. Também estiveram sendo tratadas lá. Com né? certeza.